Testamento de Franz Kafka, lançado pela editora Ex Machina 2024, é um dos lançamentos mais relevantes da germanística brasileira recente. O Kafka é sem dúvida o autor mais universal do século XX. Ele é o mais legível e influente mundo afora, em partes porque suas personagens são semi-anônimos que transitam por cenários de abstração sufocante e de uma profunda desterritorialização. Elas não habitam um mundo falante de alemão distante de nós, ou qualquer recorte do passado que exija certa familiarização prévia com historiografia. O mundo de Kafka é uma zona de pesadelo e de ansiedade em que todos nós coexistimos. Suas cidades não têm nomes, seus lares são espaços liminares, e seres humanos estão encurralados de tal forma pelos próprios fantasmas que eles mal enxergam outros seres humanos. Uma vez que o governo alemão assassinou cada membro da família Kafka no Holocausto, os franceses elencaram esse já falecido escritor à categoria de mais universal dos escritores modernos. Então, para bem ou para mal, Kafka passou a ser lido pelo mundo como se fosse um guru previdente capaz de emitir verdades metafísicas sobre a nossa angústia moderna. E na época da moda do existencialismo, isso aí por volta dos anos 50, Kafka de fato virou uma influência decisiva sobre o nosso modernismo urbano. De Clarice Lispector até Murilo Rubião, a angústia literária brasileira ganhou também tons do sangue de barata kafkiano. E o problema surge justamente aqui, que a indefinição radical de tudo que se passa nos livros dele levou a um certo receio de interpretarmos-los. A atitude da crítica brasileira perante Kafka tem sido cautelosa até demais, a ponto de ela soar reticente, negligente até. Então, mal se traduz crítica literária sobre Kafka após o lançamento de um livro já ultrapassado do Günther Anders, com a exceção da biografia de vários volumes do Rainer Stach, que está sendo lançada pela Todavia desde 2022, mas ainda está sendo lançada. Consequentemente, Kafka mal é estudado em cursos de graduação nas nossas universidades. Ou tudo nele se deixa explicar pela psicanálise, ou ele é venerado como se fosse um bastião do tormento humano, como um ser distante de nós, castigado demais pelo abismo da própria individualidade, para que ele consiga ser desvendado. Pois bem, o novo volume da editora Ex Machina deixa esse caminho de veneração e adentra uma trilha investigativa. Ele começa com a tradução de 2 documentos que o escritor, com seus pulmões já dominados pela pneumonia, escreveu para um amigo exigindo a destruição de toda a sua literatura. Tinha sido uma literatura, aliás, escrita durante décadas e décadas de noites insones e engavetada, que mal teve chance de ser publicada e lida de fato. Daí em diante nos deparamos com um encadeamento de artigos, comunicações e também testemunhos do amigo que recebeu essa carta, chamado Max Brod, mais uma ex-namorada de Kafka que foi confrontada pelo mesmo dilema que é a Milena Jesenská. E forma-se daí uma história de como esse Kafka escritor sai do semi-anonimato de uma Tchecoslováquia arruinada pela guerra como um vanguardista sem vanguarda e ganha fama mundial só depois de morrer. Quem tiver a oportunidade de acompanhar essa história verá como seus manuscritos migraram de Praga para Tel Aviv na fundação do Estado de Israel em território palestino e acabaram sendo alvos de disputas posteriores, tanto pelas 2 Alemanhas da Guerra Fria, depois pela Tchecoslováquia e pela própria Grã-Bretanha. E cada estado queria um pedacinho do legado literário de Kafka para chamar de seu. Muito da história de recepção de Kafka, aliás, ilumina a política cultural da Europa e do Oriente Médio nesse pós-Segunda Guerra Mundial. O livro termina com um tratamento bastante extenso do caso judicial entre a Esther Hofer e o Estado de Israel, que foi julgado em definitivo há pouco tempo, só em 2016. São 92 anos entre a morte do autor e o evento que mostra Kafka, mas tudo que a sua ficção significa para a gente pode e deve ser analisado.
Como comunidade de intérpretes brasileiros, não podemos nos dar ao luxo com a displicência de quem busca outra boa alma que sofre como nós sofremos. O Kafka é muito maior do que isso. E esse também é um livro para artistas. Em 1909, Kafka inicia uma série de diários que totalizará 12 cadernos, mais um diário de viagens, cujo objetivo era declarado. Ele estava escrevendo aquilo para salvar-se de um bloqueio criativo que já durava alguns anos. Então ele contava com 26 anos de idade. Os seus diários acabaram funcionando mais como cadernos de escrita criativa do que propriamente como relatos de cotidiano, que é o que a gente espera de diários. Então neles tomam forma personagens que acabaram vazando para os romances kafkianos, como o próprio Joseph K., de O Processo, além de um estilo próprio de retratar as pessoas como bonecos de pano esvaziados de motivações e objetivos a médio prazo, que a gente vê em todos os seus romances. E existem textos magníficos aí, que figuram justamente esse volume que eu estou me referindo. Os meus preferidos são Lembranças da Ferrovia de Cauda, Sedução na Aldeia e Eu Visitei os Mortos, mas tem mais textos que você não encontra em outros volumes facilmente. E os editores do volume se deram ao trabalho de encadear esses primeiros resultados ocultos de literatura mesmo nos diários ao desenvolvimento artístico do autor e contextualizá-los contra o pano de fundo de suas crises de autoestima. Então isso torna esse volume um importante documento afetivo para artistas também. É para todo mundo que já sofreu com bloqueios criativos e quis atear fogo em tudo que escreveu. Talvez seja reconfortante saber o seguinte, que o Kafka começou a escrever literatura aos 22 anos de idade. A descrição de uma luta, um texto curto dele, é de 1904. E ele finalizou todos os seus grandes romances só em 3 anos finais da sua vida, em que ele já tinha o diagnóstico da doença que a ceifaria. Então, entre 1925 e 27, O Processo, depois O Castelo, depois América, foram escritos a ritmo febril, ou em sanatórios ou instâncias de férias, por um homem que carregava dentro de si uma bomba relógio. E geralmente esses são os textos mais lidos por nós. Esses e a Metamorfose, de 1919, com certeza. Só que o que acontece entre esses 20 anos, do começo de escrita até os grandes romances, está registrado aí, em Testamento, com uma concisão e um esmero historiográfico que é inédito. A seleção de documentos é sempre seguida de um comentário editorial que explica como Kafka, funcionário público, vence os seus fantasmas para se tornar o artista que se tornou. E o livro, então, vocês encontram no endereço que eu deixo aí, da editora Ex Machina. Eu fiz uma série de vídeos há uns 2 anos sobre os diários do Kafka, que está em 2 partes no canal Aetia do YouTube. Fica também a referência aí. E esses próprios diários foram lançados pela Todavia, em uma edição que lamentavelmente deixou de lado os importantíssimos diários de viagem, mas é o que temos de mais completo por hora.